Olá, irmãos, tudo bem? Quero compartilhar com vocês um texto da palavra do nosso Deus que está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 2, o verso de número 11 até o verso de número 22. Convido você para abrir a sua Bíblia e fazer a leitura comigo. Efésios capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 22. A palavra de Deus diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, vamos orar antes de falarmos um pouquinho a respeito desse texto? Amado Deus, querido Pai, graças ao Pai nós te rendemos pela leitura que acabamos de fazer da Tua Palavra. Cremos a Deus que ela é viva, que o Senhor fala conosco através dela. Sabemos que o Senhor nos transforma a partir do momento em que nos debruçamos a Deus a aprender e a viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E clamamos a Deus para que o Teu Santo Espírito molde o nosso coração e nos motive a viver de acordo com o Teu querer a partir do que aprenderemos aqui. Não permita que nada que venha a ser dito seja do Teu desagrado, mas que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, não sei quantos aqui, dos que estão ouvindo o vídeo, já sonharam com algum tipo de mundo onde tudo fosse perfeito. Em vários momentos da nossa história como humanidade, as pessoas elas já almejaram viver em uma sociedade que fosse totalmente perfeita. Um mundo onde as pessoas fossem realmente unidas, um lugar onde houvesse igualdade, onde não houvesse guerras, onde não houvesse desunião, onde as pessoas elas caminhariam lado a lado, fazendo aquilo que seria bom, produtivo, algo que realmente acrescentasse e fizesse realmente a diferença. Muitos e muitos mundos, por assim dizer, já foram sonhados. E muita gente, em vários momentos da história da humanidade, muita gente já tentou aplicar todas essas ideias, construir realmente uma sociedade perfeita. E o fato é que, por mais que o homem ele se debruce a buscar isso, ele jamais vai conseguir fazer isso fora de Cristo. Aquilo que o homem tanto almeja, né, uma sociedade, uma comunidade que caminha realmente em perfeição, isso Cristo ele já nos concedeu. E essa comunidade que Cristo nos concedeu, ela é chamada de igreja. Nós podemos e devemos viver esse sonho em que tantos já almejaram e que na verdade é algo que o próprio Deus ele planejou e ele executou para as nossas vidas através de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas a igreja não é perfeita. Realmente, nós não somos perfeitos por causa do pecado, por causa das nossas falhas. Mas nós somos parte dessa única comunidade que, pela graça de Deus, pode viver a cada dia de melhor maneira possível e que, pela graça de Deus, tem a
vida em perfeição garantida, porque é isso que Deus ele planejou e é isso que ele tem reservado para cada um de nós lá na glória. E pensando nesse aspecto, eu quero que a gente olhe um pouquinho para esse texto e pense um pouquinho na igreja, o que nós devemos ser como igreja. O texto que nós lemos, o capítulo 2 de Efésios, ele fala bastante a respeito da nossa vida após aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E o capítulo 12, ele aborda basicamente dois aspectos. Se você ler do versículo 1 até o versículo 10, você vai ver que ali está sendo falado a respeito da nossa vida em Cristo, com Deus, basicamente. A ideia de Paulo é falar assim, olha, o Senhor Jesus, ele alcançou vocês pela graça. E, através disso, ele reconciliou vocês com Deus. Então, se você ler do verso 1 ao 10, ele vai falar basicamente do nosso relacionamento pessoal com Deus. Já a partir do versículo 11 até o 22, ele continua nessa temática falando do que Cristo fez por cada um de nós, só que o foco agora é falar a respeito da igreja. Ele fala assim, olha, primeiro Deus reconciliou vocês com Ele mesmo, e agora Ele reconciliou vocês uns com os outros, para que vocês possam ser família, para que vocês possam ser irmãos. E o texto, ele do 11 até o 22, ele aborda basicamente três assuntos. Primeiro, ele expõe a exclusão da família da fé. Então ele fala assim, olha, antes vocês não faziam parte dessa família. Depois ele fala o que foi feito para que as pessoas elas pudessem ser inclusas novamente nessa família. E por último ele fala a respeito dos resultados dessa inclusão. Então ele fala assim, olha, vocês estavam de fora, agora vocês estão dentro. E o fato de vocês estarem dentro, qual que é o resultado de tudo isso na vida de vocês? E o meu objetivo hoje, ao compartilhar esse texto, é focar nesse último aspecto. Então eu não vou falar da nossa vida antes, né, como excluídos, não vou falar também do que Cristo fez para nós sermos inclusos. Né, o texto ele aborda vários aspectos ali, fala que Cristo derrubou a parede, aboliu o cerimonial, reconciliou a gente num só corpo. Fala ali também que ele publicou a boa nova, né? Fala ali a respeito do evangelizou paz. Mas a ideia não é focar nisso, o foco é a gente pensar a respeito do resultado de toda essa inclusão na nossa vida. Paulo usa 4 metáforas para falar a respeito desse resultado. Eu quero que a gente pense então a respeito dessas metáforas que ele usa para descrever a igreja, e a gente pensa então a respeito desses resultados sobre a nossa vida e quais são as implicações de tudo isso para a gente hoje. Então, basicamente, hoje vamos pensar a respeito do resultado da inclusão nossa na igreja. Quais são esses resultados? São 4 resultados. O primeiro deles está ilustrado no verso de número 16. O apóstolo Paulo ele fala assim, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O primeiro resultado que nós temos é o fato de sermos um corpo, um só corpo. Quando a gente fala a respeito de corpo, é importante a gente pensar que em vários lugares o apóstolo Paulo ele usa essa metáfora para ilustrar nossa realidade como igreja. A ideia de sermos um corpo, a Bíblia coloca Cristo realmente como cabeça. Se você ler 1 Coríntios 12, Paulo usa bastante ali essa ilustração, ele traz essa ideia, essa metáfora, e o objetivo ali é fazer a gente pensar em alguns aspectos. A gente pensar que, como corpo, o corpo ele não pode viver longe da cabeça, né? Senão não tem vida. E a ideia ali é justamente mostrar que sem Cristo não existe igreja. Então, o fato de nós sermos corpo significa que existe um cabeça e é ele que comanda. Não somos nós, o corpo, que ditamos as regras, que devemos dizer como viver, mas é o cabeça que faz isso. A ideia também de corpo traz essa ideia de que nós somos uma unidade. Então nós somos um no Senhor Deus. E ao mesmo tempo que fala de unidade, fala de diversidade, porque apesar do corpo ele ser um corpo, uma coisa só, ele é composto de vários membros. Então o corpo ele não é todo olho, ele não é todo mão, ele é composto por várias partes. Então a ideia de corpo expressa a nossa unidade de sermos um, mas expressa a nossa diversidade.
E essa diversidade, em falar que cada um representa, digamos assim, uma parte do corpo, a ideia de que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, cada um tem o seu dom. Ninguém tem um dom igual ao outro. Deus ele dá um dom para cada um, e o objetivo do dom é para que, ao exercitar ele, a gente edifique um ao outro, produza na igreja crescimento. Por isso essa diversidade. E além da unidade e da diversidade, a ideia de corpo também traz em si a ideia de mutualidade, a ideia de que nós precisamos uns dos outros. A mão precisa do restante do corpo, o pé precisa do restante do corpo. Nenhuma parte vai viver isolada, vai viver por si só, mas ela depende uma da outra. E essa ideia então de nós termos essa necessidade uns dos outros, de dependência uns dos outros, de vivermos para o benefício uns dos outros. Não no sentido de tirar vantagem, mas no sentido de beneficiarmos realmente um abençoando a vida do outro como corpo, como família, né? Como realmente uma única pessoa, uma unidade. Então, quando Paulo fala a respeito do resultado daquilo que Cristo fez por nós como igreja, a primeira metáfora que ele usa aqui é justamente essa ideia do corpo. Se você ler Romanos 12, do verso 4, verso 5, ele expressa também essa mesma ideia. Então, o primeiro resultado sobre a nossa vida, pelo fato daquilo tudo que Cristo fez, é justamente o fato de nós sermos um corpo. Segunda coisa para nós pensarmos aqui, né, qual que é a segunda metáfora que Paulo usa, qual que é o segundo resultado de nós termos sido incluídos na igreja? Nós, além de sermos um corpo, segunda coisa, nós somos uma pátria. O verso 19, o apóstolo Paulo, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Nós somos concidadãos dos santos. A ideia aqui é falar a respeito de uma cidadania. Se o reino de Deus, vamos dizer assim, ele é visto como vamos pensar como um país, aqueles que não fazem parte do reino de Deus, eles são estrangeiros. São pessoas alienadas, pessoas que estão à parte de tudo isso. Mas a partir do momento em que nós somos alcançados por Cristo, nós mudamos a nossa cidadania. Nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus. E essa ideia aqui de concidadãos dos santos é justamente essa ideia, de falar que, olha, antes a gente estava de fora do país, mas agora a gente faz parte desse país, a gente faz parte desse reino. A gente não é mais estranho, a gente não é mais peregrino, a gente não é mais clandestino, não somos imigrantes, mas somos pessoas agora que fazem parte dessa nação. Por isso Pedro, ele expressa lá que fala, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é justamente uma implicação desse fato. É dizer que agora o nosso estado, o nosso país é o reino de Deus, e não mais o reino das trevas. Então, a segunda implicação aqui, o segundo resultado da nossa inclusão na igreja é que nós somos agora uma pátria, somos cidadãos dos santos. Terceira questão aqui, terceira metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo, está no verso de número 19 ainda. No finalzinho dele fala que nós somos família de Deus. Se por um lado nós somos cidadãos do reino dos céus, se nós fazemos parte desse país, por outro lado nós também fazemos parte da família. Família que é algo bem interessante porque traz um aspecto muito mais íntimo, muito mais profundo. O apóstolo falando assim, olha, vocês estão ali no país, estão no reino, mas não é só isso. Tem algo a mais, tem algo assim mais perto, algo mais assim, num sentido bem mais carinhoso. Então a ideia assim de falar que agora nós somos parte da família da fé. É fazer a gente pensar a respeito de fraternidade. Se você ler Romanos 12, o verso 10, ele vai falar que nós temos que buscar viver com amor fraternal, né? Desenvolver esse amor fraternal uns com os outros, temos que nos dedicar a fazer isso. Então a igreja é uma comunidade onde existe realmente esse amor fraternal. Nós somos parte da família de Deus. Cristo, através daquilo que ele fez, ele nos tornou família. E Deus, ele agora é o nosso Pai.
E como família nós usufruímos dos privilégios, das bênçãos, que é fazer parte realmente dessa família, como o texto coloca ali. É interessante a gente pensar que quando a gente fala de família, o pai ele é responsável por suprir a necessidade da família. E a ideia de nós sermos família em Deus é lembrar que, olha, Deus ele supre todas as nossas necessidades. É dentro da família que a nossa identidade ela é formada, a nossa identidade ela é construída. É dentro da família onde a gente encontra realmente aceitação. É dentro da família que existe realmente provisão. E quando Deus fala que nós somos família dele, é justamente sobre todos esses aspectos que ele está falando. É lembrar que, olha, agora nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros, como filhos nós usufruímos das bênçãos, usufruímos do cuidado, usufruímos da proteção, usufruímos da provisão. Então Deus, ele supre os seus familiares, ele supre a sua família. E Paulo então fala a respeito disso para trazer para um aspecto muito mais perto. Não é falar, olha, você só simplesmente tem uma cidadania, você é cidadão. Mas além disso, tem algo mais profundo, porque você também é família. Tem algo mais ali de intimidade, de cuidado, de carinho, de atenção. Depois que Paulo ele fala a respeito da metáfora, né, do corpo, da pátria e da família, ele conclui a sua ideia do verso 20 até o verso de número 22, falando que nós somos um edifício. Então a última metáfora que ele usa para ilustrar o resultado da nossa inclusão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, né, é a ideia ali justamente do edifício. Então ele fala ali que como edifício nós primeiramente somos edificados sobre uma pedra angular, que é Cristo. A ideia de Cristo ali, ele é apresentado como, digamos assim, o sustento primário da igreja, a ideia de Cristo como aquele que dá estabilidade, aquele que dá direção. Então, em Cristo nós temos todas essas coisas. E, além de colocar Cristo como fundamento, Paulo ele fala a respeito ali dos profetas, os apóstolos e profetas, que é uma ideia assim, uma menção da escritura da palavra de Deus. É falar assim, olha, se por um lado, primariamente falando, Cristo é o fundamento da igreja, de maneira secundária, a palavra de Deus é o fundamento da igreja, porque é pelo uso da palavra que a igreja ela vai crescendo, ela vai também sendo edificada, ela vai caminhando em santidade, e ele apresenta então aos apóstolos, os profetas, para lembrar também a respeito da palavra de Deus. Paulo ele fala que aos crentes de Éfeso que o objetivo deles serem edificados é para que eles sejam realmente a habitação do Espírito. Cristo fez tudo aquilo na cruz para que nós tivéssemos como resultados dessa inclusão, né, o sermos o edifício. Então nós, como edifício, nós temos Cristo como aquele que aquele em quem nós somos edificados, como Cristo como sendo aquele que traz essa estabilidade, como alguém que dá direção para a igreja, mas ele também traz essa ideia de que, olha, toda essa edificação acontece fazendo uso da palavra de Deus, e o propósito de Deus é nos edificar, justamente fazer com que a gente viva realmente como uma habitação do Espírito Santo de Deus. Em resumo, quando Paulo fala a respeito do resultado da nossa inclusão, é para falar que nós somos um corpo, nós somos uma pátria, nós somos uma família e nós somos um edifício. Essas 4 metáforas ele utiliza justamente para ensinar para os crentes de Éfeso quais são as grandes bênçãos que eles usufruem pelo fato, né, daquilo tudo que Cristo fez ali. Se eles são igreja, se eles são corpo, se eles são pátria, se eles são família, se eles são edifício, tudo isso é por causa da obra de Cristo. E eu quero concluir aqui colocando algumas lições, algumas questões práticas para a gente pensar e para a gente avaliar. Como eu não vou falar muito, mas espero que de tudo que eu falei aqui,
de toda essa explicação do texto, você reflita basicamente nessas três questões, né, nessas três lições que eu vou dizer aqui. A primeira questão para a gente pensar é que o verso que eu li ali, o 16 e o 19, ele fala que nós somos reconciliados através da obra de Cristo na cruz. E Cristo nos reconciliou e nos transformou em uma unidade, em um corpo. Ele também nos transformou em uma família, um grupo que vive realmente esse amor fraterno. Eu quero que você pense o seguinte: como que anda o seu relacionamento com os irmãos da igreja? Se o propósito de Cristo é justamente tirar a inimizade que existia ali, lembrando que aqui na carta aos Efésios estava tendo um conflito entre os judeus e os gentios, e Paulo fala, olha, o que Cristo fez na cruz é para que houvesse realmente unidade, para que não houvesse mais inimizade. O que a gente tem que pensar é como que anda o nosso relacionamento com a família da fé, como que anda o nosso relacionamento com o corpo de Cristo. A gente é realmente uma unidade, a gente é realmente um corpo que vive essa mutualidade, essa interdependência, essa relação realmente de benefício, de um estar preocupado com o outro, de um cuidar do outro, de um abençoar o outro? Ou será que a gente dá a vez para raiva, para briga, para as rixas, para o rancor, para todo qualquer tipo de desacordo? Se a gente vive todas essas coisas que eu coloquei, ruins, tem algo muito errado, porque a gente não está vivendo como corpo. Então, a primeira lição que eu quero que você reflita é justamente como que você está lidando, você está vivendo dentro do corpo de Cristo. Uma coisa importante para a gente pensar é que a gente tem que olhar para a nossa vida e pensar assim, será que se todo mundo da igreja viver como eu, como que a igreja vai estar? Então, pensa a respeito disso. Primeira lição, como que está o seu relacionamento? Se está ruim, né? Não é pra gente pensar, tá ruim, e daí o que você vai fazer? Então, pensa a respeito disso. Lembre que tudo que Cristo fez foi justamente para tirar a nossa inimizade, para que a gente pudesse ser reconciliado um com o outro e pudesse ter essa unidade. Então, avalie tudo isso e procure meios para lidar com todas as situações que causam realmente a dificuldade ou empecilho para que a unidade ela esteja acontecendo. Outra lição que eu quero que a gente pense aqui é que, refletindo sobre todas essas metáforas, sobre ser corpo, pátria, família e edifício, algo importante para a gente pensar é que não tem como você ser cristão fora da igreja. Não é uma ideia minha, não é uma hipótese, é um fato. Crente fora da igreja não é crente. E se você está vendo esse vídeo agora, se você não está indo na igreja, é para você refletir sobre isso. Que se você não está indo na igreja, se não tem o interesse, se você não está seguindo a recomendação aos hebreus que fala não deixemos de congregar como é costume de alguns, se você não está realmente alinhado a tudo isso, é bom você começar a avaliar a sua vida cristã, porque é um fato. Crente fora da igreja não é crente. Porque é na igreja que a gente expressa o nosso ser cristão, vamos dizer assim. Então eu falo isso com o maior amor do mundo, com todo o carinho, mas é algo realmente para refletir. Né? Se você não tem procurado caminhar com a igreja, se você que é crente ali na Vila Americana, ali no Osternac, não está interessado realmente em caminhar junto, tem algo errado. A igreja ela exige esse compromisso. Quando eu falo exige a igreja, não falo na igreja da Vila Americana, eu falo a igreja, o reino de Deus. Ele exige tudo isso. E você pode até não concordar comigo, mas como eu disse, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Então, se você não concorda, vai se entender com Deus e pedir para Deus realmente tratar o seu coração, porque é um fato. Pensando em o que é ser igreja, e em todas essas metáforas que Paulo usa aqui, crente fora de igreja não é crente. Então reflita sobre isso. A terceira e última questão para colocar aqui, para não me estender mais, a gente tem que pensar que Cristo ele realizou tudo isso para que a igreja pudesse realmente ser corpo, pátria, família e edifício. E algo importante para a gente pensar,
Se Cristo é o fundamento da igreja, se a palavra de Deus é o fundamento da igreja, se a igreja ela só existe por causa do que Cristo fez, qual que é o lugar que Cristo e a palavra dele têm estado assim na sua vida? Sabe, qual que é o lugar de Cristo na sua vida? Qual que é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Sabe, Cristo, ele é suficiente para você? A palavra de Deus, ela é a sua única regra de fé e prática. É através de Cristo, através da palavra que a sua vida tem sido edificada, tem sido realmente construída ali para ser realmente uma habitação do Espírito. Então avalie tudo isso, pense sobre essas questões. Eu vou encerrar e fazer uma oração. Lembre que, apesar do mundo ele desejar construir uma comunidade perfeita, ninguém vai conseguir fazer isso porque somente Cristo é capaz de edificar algo excelente, que é o que ele já fez, que é esse corpo, essa pátria, essa família, esse edifício. E se o teu anseio é realmente ver o mundo, eu gostaria de ver um mundo melhor, ver um mundo, né, com igualdade, com todas essas coisas, entenda que tudo isso já existe dentro do cristianismo e que a nossa vida tem que ser essa vida de esperança, sabendo que é o Senhor quem vai nos levar, estaremos com Ele realmente em algum lugar que vai ser perfeito, que vai ser realmente agradável. Então vamos orar nesse instante, louvar a Deus, louvar a Cristo pelo que Ele fez, pela sua igreja, pelos resultados que nós temos pelo fato de Cristo ter morrido na cruz e pedir para que Ele esteja realmente nos auxiliando para que possamos avaliar a nossa caminhada cristã a cada dia e pensar a respeito dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos na fé. Vamos orar. Senhor Deus, graças nós te rendemos pela Tua palavra e clamamos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que possamos aplicá-la em nossa caminhada cristã a cada dia. Sabemos que somos falhos e queremos reconhecer isso diante de Ti e clamamos para que o Senhor nos auxilie, para que possamos viver de acordo com o Teu querer. Nos perdoe, ó Pai, e que possamos olhar para a igreja e entender que, da mesma forma como o Senhor Jesus tem o amor, por ela nós devemos amar e devemos viver realmente de acordo com o Teu querer. Nos fortalece, ó Pai, nos abençoe. Essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos e durante a semana vamos nos falando, continuem em oração e que Deus nos fortaleça. Qualquer coisa, fale com a gente, fale com o seu irmão e vamos continuar nos exortando mutuamente, nos instruindo para que possamos estar firmados em Cristo e passarmos por toda essa situação. Até mais, um abração.